Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira angelical e gloriosa. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Queridos, as pessoas usam um ditado popular que eles dizem que quando algo parece estar dando errado, quando tudo parece estar perdido, sempre há uma luz no fundo do túnel. E é uma realidade, porque a mensagem que eu vou trazer aqui tem tudo a ver com o que acabei de mencionar. Inclusive você que está me ouvindo, se você está passando por um temporal, se você está passando por um momento que talvez não seja dos melhores, Deus vai te dar uma luz e você vai ver que ainda há uma saída. Você vai ver que ainda há esperança. Você vai ver que nada está perdido. Talvez as pessoas estão te julgando, te sentenciando, te condenando, mas também você vai ver que o meu Jesus, que não desiste de ninguém, ele não condena ninguém. Pelo contrário, ele estende as mãos a livrar aqueles que estão sendo condenados pelo mundo, como aconteceu com esse personagem aqui. Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 1, diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberiade, e foi assim que ele manifestou-se. Estava junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Queridos irmãos, esse erro que Pedro cometeu foi um erro aparentemente se falando grave. Só que o amor de Jesus por ele, como por você que está me ouvindo, é muito maior que os nossos erros. É muito maior que as nossas falhas. Muito maior que nossas limitações. É muito maior do que as falhas que cometemos. Esse Pedro, Jesus o havia avisado ele que o adversário havia reclamado a peneirá-lo como um trigo. E quando Jesus questionou Pedro, que o adversário havia reclamado sobre ele, esse mesmo Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a vida como para a morte. Aí Jesus olha e diz assim: Pedro, você está pronto para ir comigo até a morte? Preso ou para a morte, se for necessário, eu vou lhe dizer. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Aí Pedro retrucou de novo: não, Senhor, o que é isso? Eu estou pronto para o que der e vier. E eu estou pronto porque o Senhor precisar, pode contar comigo. Pedro se achava pronto, na verdade não estava. Como Pedro se achava que estava pronto, Jesus olhou para ele e disse assim: antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Exatamente 3 vezes Pedro negou Jesus. Quando ele nega Jesus 3 vezes, exatamente 3 vezes o galo canta. Quando o galo canta, esse Pedro começa a chorar amargamente. Sabe o choro da alma? Aquele choro que te faz soluçar. Aquele choro que te faz você soluçar como criança. As lágrimas que vêm de dentro. As lágrimas que são derramadas com gemidos inexprimíveis. Essa foi as lágrimas que Pedro derramou. Não porque estava chateado com esse ou aquele, mas um Pedro chateado consigo próprio. Porque Jesus avisou antes que ele escorregasse. Por isso eu disse que considero o erro grave. Só que o amor de Jesus é maior que os nossos erros. E quando Pedro nega Jesus 3 vezes o galo canta, Pedro não se acha digno de continuar seguindo o Senhor. Porque Pedro olha para si e se dá conta que ele é apenas um pecador e o seu Senhor é santo. Pedro pensa consigo: eu não posso seguir mais. Eu vou voltar a fazer o que fazia antes. Eu vou seguir meu caminho. Ele me avisou, mas eu não vigiei. Ele me avisou, mas eu me distraí. Eu vou seguir meu caminho, eu não sou digno de continuar seguindo. Pedro pega seu barco, volta para a praia, volta a pescar, fazer o que fazia antes. E aí os companheiros de Pedro dizem assim: também nós vamos contigo. Mas lembra que eu falei no início da luz no fundo do túnel? Eles passaram a noite inteira, não conseguiu pegar nada. Ao clarear da madrugada, no outro dia bem cedo,
eles estão no barco, cansado, esgotado, ainda é escuro, mas há uma luz lá do lado de fora da praia, em terra firme. Jesus está chegando, e quando chega lá, Jesus grita: filhos, tendes alguma coisa no barco? Sabia que o barco estava vazio, sabia que Pedro estava cansado, sabia que os demais companheiros de Pedro estavam cansados também, com fome, com sede, e não tinha nada no barco, porque ele tinha negado Jesus, voltou a fazer o que fazia antes, ou seja, deixou Jesus para trás, por isso o barco estava vazio. E aí, mesmo Pedro tendo falhado, mesmo Pedro tendo negado o Senhor foi lá na praia resgatar Pedro de novo. O Senhor foi lá na praia, como uma luz no fundo do túnel, sinalizar para Pedro, dizendo assim: Pedro, tu me negou, mas eu continuo te amando. Pedro, tu me negou, mas eu não te neguei. Pedro, tu me negou, tu me virou as costas, mas o meu amor por você não mudou, é exatamente o mesmo. Eu estou aqui por tua causa, Pedro. Eu não sei quem são algumas pessoas que estão me ouvindo, mas talvez a vida te derrubou, talvez a vida te feriu, talvez a vida te machucou, talvez a vida dilacerou tua alma, teu coração. Talvez a circunstância da vida tirou das suas mãos algumas coisas que você não queria perder. E por conta disso, algumas pessoas têm se afastado, não têm dado credibilidade à palavra de Deus. Por conta disso, algumas pessoas têm deixado de seguir o Todo-Poderoso, porque não se acha mais digno de voltar para a igreja, não se acha digno de se arrepender, de continuar seguindo o Todo-Poderoso. Mas eu vim aqui debaixo da graça lhe dizer: o Senhor mandou que eu lhe dissesse, independente do que você cometeu ou deixou de cometer, esquece o que passou, volta, porque o Senhor está te dando uma chance para você se reconciliar e voltar a viver com Ele o que você há muito tempo não vive. O Senhor mandou que eu lhe dissesse que Ele não vai te condenar, Ele não vai te julgar, não vai te apontar o dedo. Ele está pronto para te estender a mão, te dar mais uma chance, para que você se levante, para que você possa recomeçar, para que você possa reconstruir e viver uma vida nova de novo com Cristo Jesus. E esquece o que passou. Se você caiu, Ele quer te colocar de pé de novo. Talvez as pessoas estão te condenando, te julgando, porque isso é do ser humano, mas Jesus não julga ninguém. Tudo que Ele quer é que você se levante e dê a volta por cima. Tudo que Ele quer é que você se levante e recomece. E não pode fazer mais do que fez antes. Tem que se levantar e voltar a andar com Deus de novo. Se levantar, segurar nas mãos do Todo-Poderoso, como Ele está com as mãos estendidas para você, e se afirmar: Senhor, dê o que der, aconteça o que acontecer, vou me levantar de novo, vou vencer de novo, vou dar a volta por cima de novo, vou ser forte de novo, eu vou me erguer de novo, vou recomeçar de novo, não importa o que passou. Se levanta, para de olhar para a circunstância, para de dar ouvido à opinião alheia. Pedro estava lá aparentemente destruído. Jesus foi lá dar mais uma chance para Pedro. Com uma luz no fundo do túnel, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, acenando para eles, dando mais uma chance. Como está acenando para você agora, dizendo: volta. O que quer que você tenha feito, onde quer que você tenha errado, esquece o que você fez, esquece o erro que cometeu, esquece onde você tropeçou. Jesus está disposto a apagar todo o teu passado e te dar chance para que você recomece e viva uma nova vida daqui para frente. Esquece o que passou, não deixe o passado te condenar, não deixe o passado te acusar, não deixe o passado interferir no teu presente, porque se o teu passado interferir no teu presente vai interferir no futuro. Jesus estava lá na praia dando mais uma chance para ele. E aí disseram a Pedro, no versículo de número 5, perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhes: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. No versículo 7. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar, e foi de encontro ao Todo-Poderoso.
Quando aquele discípulo que Jesus amava disse para Pedro assim: é o Senhor. A alva do dia estava começando a clarear. Aquele alguém olhou e disse assim: Pedro, é o Senhor. Pedro estava despido, mas quando Pedro viu que era o Senhor que estava ali, Pedro deve ter vindo as lágrimas dentro daquela embarcação. As lágrimas certamente veio na mesma hora. Pedro se cingiu, se lançou em alto mar e foi ter com Todo-Poderoso, que Pedro se deu conta pensando assim: eu neguei ele, mas ele continua me amando. Eu neguei ele, mas ele está aqui por minha causa. Eu deixei ele para trás, mas ele veio me resgatar de novo. Eu deixei ele para trás porque eu achei que eu não era digno de eu seguir ele, mas é por minha causa que ele está aqui. É por sua causa que ele está aí agora. É por sua causa que ele está te convidando. É por sua causa que ele está batendo na porta do seu coração. Por sua causa que ele está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade, porque ele não quer te perder. É por sua causa, porque o amor dele é maior do que suas falhas. O amor dele é maior do que seus erros. O amor dele é maior do que as falhas que você cometeu. Se você escorregou, caiu, não que seja certo, mas todos nós erramos. Todos nós falhamos, por isso eu não posso te condenar. E se tem alguém que está te condenando errado, deveria te aconselhar, te puxar a orelha, te repreender para que você não caia mais. Mas condenar, quem quer que seja, ninguém pode condenar ninguém. A gente não pode ser convivente com o erro dos outros, mas condenar também não. E o que tem de pessoas condenando ao outro, claro, a gente colhe o que plantamos, a Bíblia é quem diz isso. Não quer dizer que alguém tem que condenar outro. Se você caiu, só você se levantar, sacudir a poeira, se levantar de novo, se revestir de novo, orar de novo, jejuar de novo, se levantar de novo, dar a volta por cima de novo. O Deus que te escolheu lá atrás, que te resgatou, que te amou primeiro, que te estendeu as mãos, continua com as mãos estendidas para você, dizendo: ei, se levanta, é com você que eu estou falando. Se levanta, é por sua causa que eu estou batendo na porta do seu coração. É por sua causa que essa mensagem está chegando até você. É por sua causa que para você ele está acenando. É por sua causa que ele está propondo que você se arrependa e venha se reconciliar de novo. É por sua causa que essa mensagem até você está chegando. Sinal de que Deus não desiste de você, que ele continua te amando, te dando chance e oportunidade, como fez aqui com Pedro. Pedro se lançou ao mar. É o que você precisa, se lançar e voltar para o Todo-Poderoso. Se lançar, se entregar de novo ao Todo-Poderoso. Se lançar, deixar Deus te usar de novo. Se lançar e deixar Deus fazer na sua vida a obra que Ele quer fazer. Se lançar e se entregar totalmente nas mãos de Jesus Cristo. E assim Ele vai fazer algo novo na sua vida, a qual sua vida nunca mais será a mesma coisa. No nome de Jesus. Mas os outros discípulos vieram puxando o barquinho e a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas e em cima peixe, e havia também pão. O Senhor sabia que ele estava com fome, passou a noite toda. Não pegaram nada, tendo todo o equipamento. O Senhor, sem nada, estava com fogo lá do lado de fora da praia, com peixe e pão prontinho, preparado, esperando por aqueles que tinham deixado ele para trás. Você quer um banquete na beira da praia, esperando por aquele que tinha negado o Senhor. Eu não sei onde você negou, onde você escorregou, eu não sei aonde alguém tropeçou, mas o que quer que você tenha feito, eu venho lhe dizer. O Senhor está com um banquete preparado esperando por você. O que está te faltando é porque você está longe. Quando você voltar, o banquete está preparado. Tudo te será entregue. Tudo será feito por você de novo. Você vai ter a chance, a oportunidade. Tudo vai voltar à normalidade. Vai voltar a ser como era antes. E você vai ver que quando você voltar, o que te faltava não vai te faltar mais. Porque o que estava faltando para eles aqui, tendo todo equipamento, estava lá do lado de fora da praia, tudo preparado. Só esperando que eles descessem do barco e que fosse até Jesus, onde tudo estava preparado, esperando pelos mesmos. Tá bom? Tudo está preparado para você. É só você se lançar. Está preparado? Mas eles tiveram que se lançar e ir até o Senhor. Ao chegar até o Senhor, estava o peixe e o pão prontinho em cima da brasa, esperando por eles. Se lança. Tudo está preparado, esperando por você. Tá certo? Não tenha medo. É só se lançar. Quando você se lança em direção de Jesus Cristo,
Você está se lançando na direção certa. Ele vai tirar os obstáculos, Ele vai tirar os empecilhos, Ele vai tirar os invejosos, Ele vai tirar aquilo que representa obstáculo a maioria das vezes, para que você possa chegar até o banquete, o qual está preparado e esperando exatamente por você. Tá bom? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.